Seja muito bem-vindo ao canal. Vamos conhecer mais uma história? Tudo parecia normal naquela manhã. A casa estava silenciosa, silenciosa demais. Familiares chegaram para um encontro combinado. Era para ser um dia simples almoço. Conversa, talvez até uma celebração, mas ninguém atendia a porta. O carro ainda estava na garagem. A porta, entreaberta, e foi nesse momento que tudo mudou. Ao entrarem na casa, o silêncio deu lugar ao choque. No quarto, deitados na cama, estavam Roberto Alves e Patrícia Duarte, sem vida. Mas essa história não começa aqui. Ela começa anos antes. Roberto Alves era visto como o tipo de pessoa que todos gostam. Um homem tranquilo, pai presente, apaixonado pelos filhos Camila e Lucas. Durante muito tempo, sua vida parecia estável ao lado da esposa, Laura Mendes, mas por trás da aparência de família perfeita, o relacionamento já estava quebrado. O divórcio foi longo, desgastante e cheio de conflitos. E para Laura, aquilo não foi um fim. Foi o começo de uma obsessão. Após a separação, Roberto seguiu em frente. Ele conheceu Patrícia, uma mulher independente, gentil e muito querida por todos. O relacionamento dos dois cresceu rápido. Eles eram felizes. E todos percebiam, mas alguém não aceitava isso. Laura, mesmo morando longe, ela continuava presente, de uma forma inquietante. Ligações constantes, aparições inesperadas, momentos estranhos, menos como ser vista no quintal da casa, durante a madrugada. Era como se ela nunca tivesse realmente ido embora. Roberto começou a anotar tudo, cada visita, cada comportamento estranho, como se estivesse se preparando para algo. Com o tempo, o medo deixou de ser silencioso. Ele confidenciou a alguém próximo. Se algo acontecer comigo, foi Ila. Na noite anterior ao crime, Roberto e Patrícia saíram juntos. Câmeras registraram o casal em um cassino. Eles riam, conversavam, pareciam tranquilos. Depois, fizeram uma última parada em um posto de gasolina. Nada parecia fora do lugar. Mas aquela seria a última vez que seriam vistos vivos. Quando os corpos foram encontrados, a cena intrigou os investigadores. Nenhum sinal de arrombamento, nenhum objeto roubado. Dinheiro, joias, tudo intacto. Mas havia algo claro. Aquilo não foi um roubo. Foi pessoal. Muito pessoal. As evidências físicas eram escassas. Um fio de cabelo, um chiclete descartado, nada que levasse diretamente ao culpado. Mas às vezes, um caso não se resolve apenas com provas físicas. Às vezes, ele se constrói com comportamento. E Laura tinha um histórico impossível de ignorar. Mais de 600 ligações em poucos meses. Aparições constantes, um padrão obsessivo. No período do crime, Laura passou 27 horas sem usar o celular. Algo completamente fora do seu padrão. Ela alegou estar em casa. Depois, disse que estava nas montanhas, mas não havia registros. Nenhuma câmera, nenhuma prova. Outro detalhe chamou atenção. Dias antes, ela havia comprado grandes quantidades de gasolina, o suficiente para uma longa viagem, sem precisar parar. Sem ser vista, mesmo assim, nenhuma prova direta. Nenhuma testemunha definitiva, nenhuma arma do crime. O caso esfriou. Mas dentro da própria família, a dúvida crescia. Camila, filha de Laura e Roberto, começou a suspeitar. E tomou uma decisão difícil. Ela começou a gravar as conversas com a própria mãe. Em uma dessas gravações, Laura disse algo perturbador. Que já tinha pensado em matar Roberto. Mas garantiu que nunca fez isso. Anos se passaram. O caso seguiu sem resposta. Até que, finalmente, as peças começaram a se encaixar. Não com uma prova única, mas com um padrão. Motivo, comportamento, oportunidade. Laura foi presa. O julgamento começou. E não seria simples. A defesa insistia. Não havia DNA, não havia arma,
Não havia prova concreta. A acusação respondia. Havia obsessão ab histórico. Havia intenção. O primeiro julgamento terminou em condenação, mas foi anulado. O segundo terminou sem decisão. O caso parecia não ter fim, até o terceiro julgamento. Anos depois, décadas depois do crime, dessa vez, Laura decidiu algo inesperado: defender a si mesma. Diante do júri, ela afirmou: "Eu sou inocente." Foram semanas de depoimentos, revisão de tudo. E então, o veredito: culpada. Após mais de 20 anos, o caso finalmente teve um desfecho. Laura Mendes foi condenada à prisão perpétua. Mas até hoje, ela continua dizendo a mesma coisa: que não fez nada. E é isso que torna essa história ainda mais inquietante. Porque, no fim, a única coisa mais assustadora do que um crime sem provas é quando todas as pistas apontam para alguém, mas nunca contam a história completa. Então me conta aqui embaixo o que vocês acharam desse caso. E não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Aproveita também para assistir mais vídeos que temos aqui no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo.